Falar de Flamengo, hein? O Flamengo só joga na segunda-feira contra o Goiás, com transmissão aqui do Sport TV. E quem será que fica no banco dessa vez? Gabigol, Pedro ou nenhum dos dois? Surpresa. E em alguns casos até um certo espanto. Sentimentos que tomaram conta de alguns torcedores do Flamengo quando perceberam a mudança no ataque do time no último jogo contra o Ceará. Gabigol no banco de reservas. O Gabriel só entrou aos 24 minutos do segundo tempo e o Flamengo perdeu por 2-0. Na entrevista depois da partida, o técnico Rogério Ceni explicou que Pedro começou como titular por causa das características do adversário. Por isso nós colocamos o Gustavo, que tem o melhor jogo aéreo, o Pedro para ser uma referência mais próxima à área, o que não diminui em absolutamente nada a importância que o Gabriel tem para o time. Foi o suficiente para o torcedor começar a reclamar. Claro que o Gabigol tem que voltar contra o Goiás. Gabigol e Flamengo é uma coisa só. Tudo bem que o cara tá voltando de lesão, mas a torcida precisa do Gabigol, o Flamengo precisa do Gabigol. Pra mim, ele é o melhor jogador do time, ele tem estrela, ele se movimenta muito e ele é decisivo. Tem gol do Gabigol no Maracanã! Usar o jogador que ganhou o coração da torcida, o goleador nas conquistas do Brasileiro e Libertadores, ou apostar na mais recente contratação milionária do clube? É uma decisão difícil para o Rogério. Em alguns momentos, em algumas partidas, você pode usar os dois. E aí você tira um dos volantes, ou o Gerson ou o Arão. E aí você trabalha com alguns princípios, marca lá em cima, recupera lá para você não ficar exposto. Eu tiraria o Bruno Henrique já deu muita alegria pra gente, mas ele tá deixando a desejar esse ano. E hoje eu tiraria o Everton Ribeiro por conta das últimas atuações. Muitas sugestões e um quebra-cabeça de duas peças que só o Rogério Ceni pode resolver. Discussão eterna, parece, né? Tem gente querendo até tirar o Bruno Henrique. O que você faria seria... O Ceni diz que não costuma treinar com Gabigol e Pedro juntos. Bom, o Gabigol joga na minha... Se eu sou o técnico, é Gabigol e mais 10, não tem conversa, o Gabigol joga. Se for pela questão da jogada aérea e tudo mais, se o motivo dele ter escalado o Pedro no último jogo foi pela preocupação da bola aérea, ele vai escalar o Pedro de novo contra o Goiás, porque a bola aérea do Goiás é muito forte. O Fernandão e o Rafael Moura, as duas torres do Goiás. Mas não dá para você tirar o Gabigol do time por tudo que representa o Gabriel. A não ser que o Gabriel tá com uma perna só, aí é diferente, você tira o Gabriel. Mas se ele tiver condições de jogo, você tem que botar ele para jogar pelo que ele representa, pela qualidade dele, pela química que ele tem com a torcida, né, pela empatia que ele tem com a torcida. Ele tem um negócio diferente, não dá. O Gabriel não pode sair do time do Flamengo. Lofredo, vou trazer uns números para fundamentar mais o nosso papo, que é o seguinte. Gabigol tem 33 jogos pelo Flamengo na temporada, foi titular em 30. Nesses jogos fez 20 gols, ou seja, 135 minutos para fazer um gol. O Pedro tem 44 jogos, jogou mais porque o Gabigol ficou afastado um período grande, né, de setembro a novembro, por lesão. Foi titular em 25, fez um gol a mais que o Gabigol, mas precisou de menos minutos, olha ali. 118 minutos para fazer um gol. Gabigol tem mais assistências que o Pedro, Lofredo. Pois é, mas teve menos participação nos gols dos companheiros. Eu acho que os números são semelhantes, até acho que dá para jogar os dois juntos, só que no momento o problema é muito maior do que técnico, do que uma análise de números, do que uma análise do que os jogadores conseguem apresentar em campo, e é muito mais um problema de administração de elenco depois do que o Gabigol fez quando ficou no banco no último jogo, quando fez cara feia, não vestiu o uniforme de jogo, não colocou a chuteira, teve que ser repreendido pelo quarto árbitro para que se colocasse de maneira adequada no banco de reservas. Então, assim, acho que agora o problema ampliou. O problema não é um problema só de questão técnica, de como encaixar os dois no time, de como um ser o titular, o outro ser reserva por questão de momento. É um problema mais de administração de elenco e eu quero ver como que o Rogério vai resolver isso. A ideia do Pedrinho, que a gente viu na reportagem, nesse momento ela é a mais adequada para fazer os dois jogarem, porque você não tem o Gerson está suspenso. Então a ideia poderia ser essa. Você coloca Gabigol e Pedro para jogar e tenta fazer uma marcação mais alta e complicar a saída do Goiás.
Não sei se não tem um risco muito grande, mas se é para tentar uma maneira como essa, esse é o momento, porque você não tem o William Arão ou o Gerson. Depois fica difícil tirar um dos dois, mas dá para saber como é que o time se porta, daria para saber como o time se porta nessa situação com o Gabigol e com o Pedro. De fato, o momento do ataque do Flamengo não é bom, né? Os últimos 3 jogos sem vitória, empate em 0-0 com Fortaleza, depois derrota para Fluminense e Ceará, só um gol nesse período, que foi o gol do Arrascaeta no 2-1 contra o Fluminense. E é o seguinte, nesses 3 jogos, o Flamengo finalizou, tentou 51 vezes para fazer um gol. Em todo o campeonato brasileiro, na verdade, a média é bem melhor. É de um gol a cada 9 finalizações, Cereto. O que está acontecendo? Alguma coisa de fato mudou. Pois é, aí você tem que cobrar também os jogadores, né? Porque o Pedro, por exemplo, no último jogo, perdeu gols que ele não está acostumado a perder. A gente mostrou agora há pouco também o pênalti desperdiçado pelo Pedro. Então, você tem que cobrar alguns jogadores pela qualidade que eles têm, a capacidade que eles já mostraram que têm, porque fica muito tudo na conta do técnico. O técnico, ele tem interferência até a página 7, né? Se ele proporciona condições de jogo coletivo para que o time crie as jogadas e o jogador não faz o gol, aí o técnico também não pode fazer muita coisa, né? Agora, também acho que aí sim é uma responsabilidade grande do Rogério Ceni quando ele fala que não treinou o Pedro e o Gabriel juntos. Como é que não treinou? Eu estava no Maracanã, eu estava lá fazendo reportagem na partida entre Flamengo e Santos, né? 4-1 para o Flamengo. E naquela oportunidade, o Rogério Ceni, ele transformou o quarteto ofensivo, que já é um quarteto dos sonhos, com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, ele deixou por 20 minutos os 5 juntos em campo. E falou que era um teste. Ele colocou o Pedro e, se eu não me engano, eles jogaram por 20 minutos juntos. E imaginou-se ali que ele daria sequência a esse tipo de experimentação nos treinamentos. Ele falou, olha, isso aqui é para quando a gente tiver que ter uma definição importante numa partida e tal. E parece que a coisa não teve sequência, Lofredo. Eu não acho assim que eu acho que é bem difícil você ter todo mundo em campo, tá? Acho que a ideia do Pedrinho lá, que eu falei que pode ser aproveitada agora, ela é uma ideia eventual, mas é bem difícil, depende do adversário, depende muito do adversário, depende do treino que você fez para recuperar essa bola ali na frente, para não deixar a defesa mais exposta ainda, né? Uma defesa que tem dificuldade em atuar em velocidade, então é difícil, essa é uma escalação difícil. Você tem que escolher naquele momento qual é o jogador, se você não vai utilizar esse tipo de escalação, você tem que escolher no momento aquele jogador que não está indo bem. E acho que no Flamengo dá para escolher vários. Nesse momento atual do Flamengo, o Flamengo tem vários jogadores rendendo abaixo, inclusive o próprio Pedro, rendendo abaixo daquilo que tem de potencial na questão da finalização. Falhou em várias finalizações que ele costuma colocar na rede, né? O pênalti que o Cereto citou, ali tem uma eventualidade, tem um pouco de azar, né? O pé de apoio escorrega e ele acaba acertando, batendo o pênalti em 2 toques, né? E tendo o pênalti anulado. Mas ele também está um pouquinho abaixo ali na questão da finalização do que ele tem de potencial. Everton Ribeiro muito abaixo, né? Então tem que analisar para saber o que escalar. Eu acho que normalmente escalar todos esses jogadores ofensivos é muito difícil. E, Cereto, assim, quando a gente viu a escalação contra o Ceará, foi uma escalação surpreendente, porque o Ceni mexeu no ataque, mexeu no gol, mexeu na zaga, mas estava ali colocando as convicções dele em campo. Será que ele vai manter essas convicções? A gente está falando de ataque, a gente pode continuar falando disso, mas tem também a zaga. Gustavo Henrique deve ser mantido contra o Goiás? Eu acho que não deve ser mantido. O Rogério Ceni tem mostrado pouquíssima paciência com jogadores mais jovens e muita paciência com jogadores mais experientes. Ele fala de novo da questão da bola aérea, mas você ganha na bola aérea escalando o Gustavo Henrique e perde em outras. O Gustavo Henrique está muito mal, o Gustavo Henrique não está bem. Se você pegar os piores momentos do Flamengo na temporada, eles passam pelo Gustavo Henrique, por falhas do Gustavo Henrique. E aí o Rogério Ceni insiste na escalação desse jogador. Mas concordo muito com o Lofredo e esse é um ponto que tem que ser observado, porque nesse momento, mais do que a questão tática e técnica, a escolha de jogadores passa pela gestão de grupo. Quem você deixar de fora agora vai fazer biquinho. A tomada de decisão de tirar o Gabriel do time já foi uma tomada de decisão
perigosa para o Rogério Ceni, sabendo que o Gabriel é um dos líderes do time do Flamengo. Mas a gente tem falado tanto aqui no programa, né, de confiança, de questões psicológicas. Se o Gustavo Henrique, que foi contratado para ser titular dessa equipe, se ele for toda hora escanteado, né, ele entra e não corresponde, essa não correspondência não é uma falta de confiança que só aumenta a cada vez que ele é sacado da equipe, Lofredo? Mas talvez agora seja o momento de dar um respiro para ele e pensar na temporada 2021. Escolher o que é melhor para o time agora. Eu não acho que o Gustavo Henrique seja um jogador para ser descartado, não, de um elenco como o do Flamengo ou de outro clube grande brasileiro. Acho que é um jogador que tem características interessantes e que, treinado, desenvolvendo, pode até melhorar outros pontos que ele tem negativos. Então, assim, acho que nesse momento tem que ser escolhido o que é melhor para o time para dar o resultado imediato. E aí preparar alguns jogadores para a temporada 2021. E a questão da convicção, existe uma linha muito tênue entre a convicção e a falta de inteligência, tá? Convicção, elas podem mudar de acordo com os acontecimentos. Se você ficar dando murro em ponta de faca, vai machucar. Entendeu? Não adianta, você faz o primeiro teste, opa, isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona, para que eu vou continuar me machucando? Isso aqui só pode dar errado, né? Então, assim, não adianta ter muita convicção com o que está errado. Às vezes é melhor ser uma metamorfose ambulante, hein? Como diria o Raul Seixas. Cada um com a cultura que tem, né? Ontem eu coloquei aqui uma música infantil e o Lofredo vem citando Raul Seixas. Ô, Cereto, no São Paulo falávamos de